Amado irmão, amada irmã, saúde e paz com muito apreço. Hoje é sábado e a nossa igreja sempre nos convida no sábado a voltar de modo especial, amorosamente, o nosso olhar para a amada Mãe Maria, assim fecundando a nossa devoção. Uma devoção que nos faz compreender sua missão e sua participação em todo esse belo projeto de salvação de nosso Deus e nela encontrar, além da proteção de mãe, também a inspiração como discípula exemplar que é, aquela que anuncia e dá testemunho. Lembro, portanto, anúncio e testemunho recordam ao mundo que o próprio Deus se comunicou ao mundo por meio do seu próprio verbo Cristo e Maria participa. A palavra de Deus alcança os homens pelo testemunho que a torna presente e viva. Por isso, como discípulos e discípulas, somos chamados a dar testemunho desta palavra que acolhemos. Daí, a importância indispensável de compreendê-la. As novas gerações têm necessidade de ser introduzidas na palavra de Deus através do encontro autêntico dos adultos nossos e pela grande companhia que é a comunidade eclesial. Há uma relação estreita, é claro, entre o testemunho da Escritura como atestado que a palavra de Deus dá de si mesmo e o testemunho da vida nossa de crentes. Um implica e conduz ao outro. Por isso somos chamados a acolher, compreender a palavra santa de Deus e dar testemunho, para ajudar o mundo a compreender esta palavra e abrir-se ao amor de nosso Deus. Essa palavra, portanto, nos interpele agora como palavra amorosa de Deus para nós. Naquele tempo reuniu-se uma grande multidão e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras, brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa, brotou e deu frutos 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado dessa parábola. Jesus respondeu: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são aqueles que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida, e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com um coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Amado irmão, amada irmã, a clássica parábola do semeador que saiu para semear a sua semente é, pois, uma indicação importante. Como Jesus mesmo explica aos discípulos, a palavra de Deus é a semente a ser semeada. Semente a ser semeada no coração de cada um de nós. E aí é preciso avaliar que terreno somos. Somos um terreno em que a semente cai à beira do caminho para ser pisada e comida pelos pássaros? Ou somos um terreno pedregoso em que a semente cai, brota e seca porque não tem umidade? Ou somos um terreno espinhoso em que os espinhos crescem e sufocam a semente da palavra que é lançada? Ou somos uma terra boa
de modo que, semeando, brota e dá fruto 100 por 1. Nós somos chamados, nesta palavra desafiadora de Jesus, ao dizer: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Portanto, é o convite desafiador de cada um de nós a avaliar a sua própria condição e de conhecer melhor o terreno que é. Porque a palavra de Deus, como semente semeada, produz fruto, mas é preciso cuidar do terreno. O terreno que é o coração e a interioridade de cada um de nós. A nossa redobrada atenção amorosa na escuta desta palavra santa, que sempre traz a interpelação que sintoniza o nosso coração com o coração de Deus. É por isso que aqui nós compreendemos quando Jesus diz, não por discriminação, não para colocar ninguém de fora, a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. Ao dizer assim, Jesus refere-se aos discípulos, pois o discípulo é aquele que é terra boa, porque ouve de maneira amorosa e generosa a palavra que é semeada na sua interioridade. A palavra de Deus é a semente. Os que estão à beira do caminho são, portanto, aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo, tira a palavra do coração para que não acredite e não se salve. O Senhor adverte, portanto, que existem empecilhos. É preciso o esforço de escutar a palavra. É preciso a atitude amorosa de desejar escutar a palavra. Mas ainda há o desafio do diabo que vem e atrapalha. Por isso, é preciso acolher a palavra com alegria. Exercitar-se na alegria da acolhida da palavra, para assim, com a força da alegria, dar raízes à semente que é lançada, para que não sejamos pessoas que acreditam por um momento, mas na hora da tentação, volta atrás. Porque a palavra de Deus tem uma força de nos produzir tenacidade, coragem, alegria, quando sem a palavra nós não somos capazes. Por isso, o que cai entre os espinhos é como aqueles que são sufocados pelas preocupações e pelas riquezas e prazeres da vida, e a semente lançada não amadurece. Somos chamados, portanto, a ser terra boa. Por isso que quando nós promovemos o mês de setembro como o mês da Bíblia, para crescermos nesta consciência de cuidar da terra, que é a interioridade de cada um de nós, e acolher com o coração bom e generoso e conservar esta palavra para darmos fruto na perseverança. Este é o nosso desafio, mas é este o nosso caminho. Portanto, em meio às dificuldades e aos muitos desafios da nossa vida, nós temos a possibilidade bonita de ultrapassar limites, de vencer obstáculos, de conseguir uma experiência espiritual e humana de alta riqueza, para nos capacitar nesta tarefa bonita de sermos cidadãos e cidadãs honestos, capazes de uma sensibilidade profunda para com os pobres e de vivenciarmos a nossa vida de fé como testemunho e como compromisso de construirmos uma sociedade mais justa, fraterna e solidária. Não podemos fazer isso sem a palavra de Deus. Vamos acolhê-la, interessar-nos pela escuta e pelo acolhimento da palavra de Deus, para que ela produza em nós muitos frutos. Para isso, peçamos a graça de recebermos diariamente, renovado e redobrado o nosso desejo, recebermos diariamente a palavra de Deus com um coração bom e generoso, para que possamos dar frutos. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens.
e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria da ermida da padroeira do estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo desça sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja e nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira